Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer essa oportunidade, louvar a Deus por estar aqui nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, como a gente vai tratar um assunto, e o pastor já fez a introdução dessa palavra, desse estudo. Nada melhor do que a palavra de Deus. Tudo que eu vou citar aqui hoje está dentro da palavra de Deus. E nós, como servos do Senhor, nós acompanhamos a palavra de Deus e seguimos ela como regra de fé e prática. Apesar que, se você fizer uma pesquisa hoje, você pudesse pegar alguns arquivos de 10 anos atrás, você vai ver que alguns teólogos, há um tempo atrás, eles não falariam como eles falam do Natal hoje. É uma infeliz verdade, mas a Bíblia já dizia isso. O apóstolo Paulo deixou claro que chegaria um tempo que os ouvidos estariam com comichões, que a sã doutrina seria loucura, e eles gostariam que contassem as mentiras. Nós vamos ver também que Isaías fala sobre isso, capítulo 30, que o povo diz: olha, eu não quero ver, não nos tragam os profetas da verdade, nos tragam que trazem palavra de engano aos nossos corações. E hoje não é muito diferente, mas nós vamos fazer uma abordagem aqui. Por quê? Porque aquilo que foi pecado antes do nascimento de Jesus, foi pecado no nascimento de Jesus, e será pecado a eternidade inteira. A Bíblia, assim como Deus, ela é imutável. Por isso que Jesus já deixou escrito lá: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6, um texto bem conhecido. Que diz assim: tudo me é permitido, vírgula, mas nem tudo me convém, ponto. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. A versão transformadora fala assim. Quando eu vou em Mateus 19, para a gente ganhar tempo, 19, no versículo 11, vai dizer assim, na Bíblia Viva: nem todos podem aceitar esta declaração, disse Jesus. Só aqueles quem Deus ajuda. Em algumas traduções, só quem Deus tem recebido. Então, estou falando para um povo inteligente. Jesus está falando aqui para os fariseus, para os discípulos que vão indagá-lo a questão do divórcio, e ele vai falar bem assim: só vão entender essas coisas quem realmente me conhece, ou que está pautado na minha palavra, ok? Então o tema é festas totalmente cristãs ou festas parcialmente pagãs. E aí, eu gostaria de... O que você realmente sabe sobre a comemoração do Natal? Essa noite nós não vamos se deter em alguns pormenores que sempre é falado. Nós vamos para a Bíblia, como eu falei. Mas antes eu tenho algumas perguntas para te fazer. E eu gostaria que você analisasse elas antes da gente começar a falar sobre elas. Primeiro será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Essa é a mais corriqueira, a que mais se fala, a que mais eu entendo que hoje a maioria entende que Jesus não nasceu em dezembro, mas nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. A segunda pergunta é: quem foram os reis magos? Será que eram realmente 3 e eles foram ao presépio? Que tipo de estrela os guiou até Jesus? Nós vamos ver tudo baseado na Bíblia. O que o Papai Noel tem a ver com Jesus e o seu nascimento? Quer ver uma coisa? Vou dar só uma paradinha aqui. Tem alguma coisa tocando aí. Vai lá fora. Hein? Quer ver? Aqui não aconteceu isso não. Isso aconteceu em Morada de Laranjeira. Acabou a escola dominical. Um grupo de uns 10, 15 irmãos perguntou bem assim para mim: pastor, vai ter culto domingo de Natal? Aí na tampa é automático. Eu falei bem assim: mas não é o aniversário de Jesus que o povo fala? O aniversariante então que se comemora, mesmo não sendo a data que é falado tanto dentro das igrejas,
não merece ser adorado no dia do aniversário dele, não? Ou que se festeja ele? Entendeu? Pegou a deixa. Então, o que nós queremos realmente? Queremos realmente fazer isso que o pastor falou aqui, realmente mencionar, mencionar o nascimento de Cristo, ou queremos um dia de folga de culto para poder sentar à mesa, comer churrasco, tomar Coca-Cola? Qual é o conceito de Deus sobre o costume de trocas de presentes no Natal? A gente vai passar um pouquinho sobre a primeira pergunta aqui agora, sobre o que é crença, o que é bíblica. À luz da Bíblia e fatos históricos, vejamos a resposta a essas perguntas. Crença popular. Segundo a grande enciclopédia Barça, o Natal é uma festa cristã, celebrada no dia 25 de dezembro, em comemoração ao nascimento de Jesus Cristo. Uma crença, não é algo bíblico. É uma crença popular que dia 25 é comemorado o aniversário de Jesus. Só que aí, a sua origem, a escolha do dia 25, não tem precedente bíblico, diz ao Cristo Enciclopédia, ou Enciclopédia do Natal, mas vem das festividades romanas pagãs que eram realizadas no fim do ano, por volta do solstício do inverno no hemisfério norte. Essas festividades incluíam as Saturnais, em homenagem a Saturno, deus da agricultura, e as festividades combinadas de dois deuses sóis, o Sol romano e o Mitra. Então, quando a gente fala que foi escolhido, e vale lembrar que essa escolha não começou em 350 por um padre, isso vem desde a época da Babilônia, juntamente com Nimrod. Nimrod, para quem não conhece, é aquele que era tão bonzinho ele, e casou com a própria mãe. E morreu precoce. E por causa disso, fez-se uma festa onde ele seria adorado, ovacionado. Então, o que tentaram fazer? Tentaram colocar uma festa para atrair aquele povo pagão na pessoa de Jesus. Só que não deu muito certo. E nós vamos ver aqui. Comenta a mesma enciclopédia, o aniversário de ambos eram comemorados dia 25 de dezembro, o solstício do inverno segundo o calendário juliano. Essas festividades pagãs começaram a ser cristianizadas no ano 350 pelo Papa Júlio I, declarou que o dia 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, um ser humano declarou que o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro, no ano 350. Aí, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e de contrapartida o meu povo parece falta de conhecimento, qual a base que ele tem que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Depois daqui, se não me foge a memória, Constantino vai fazer a mesma coisa. Para quê? Para agregar o povo, para trazer o povo para si. Então, é uma mentira disfarçada de verdade. E nós, como bons leitores da Bíblia, nós bem sabemos que Jesus disse quem é o pai da mentira. É o diabo. E uma coisa que, de muitas coisas que a gente não pode usar, em algumas circunstâncias, situações, alguns lares usam. Não dá para pedir para levantar, mas mesmo você não sendo cristão, antes da sua conversão, alguns aqui enganaram seus filhos com o bendito do Papai Noel. Isso aconteceu comigo, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai me chamou para ir numa festa da empresa. Chegou lá, apareceu um camarada, alto, branco, não era tão gordo, com uma sacola vermelha nas costas. Quando ele baixou assim, eu puxei, a barba saiu. E para piorar a situação, eu vi quando meu pai botou um carrinho debaixo do meu travesseiro. Aí, irmão, acabou tudo. Aí eu já não queria nem saber mais de negócio, porque eu sabia que era mentira. Então, uma mentira
Ok? Mas vamos aqui. Não sei se o pastor vai querer que depois abra alguma pergunta, porque ele tem que responder, irmão. Aos poucos, a natividade foi incorporando ou substituindo todos os outros rituais solsticiais. Diz a Enciclopédia of Religion, a Enciclopédia da Religião, imagem do sol passaram a ser cada vez mais usadas para relatar o Cristo ressuscitado, que também era chamado de Sol Invictus. E o antigo disco solar se tornou a auréola dos santos cristãos. Então, olha só, será que realmente eu preciso fazer uso de uma festa pagã entre dois deuses, Saturno, Mitra, que é persa? Preciso pegar o símbolo, que é o símbolo do sol, que era comemorado pelo Deus da agricultura, para simbolizar que o nosso Jesus nasceu nesse dia? Será que Cristo precisa disso? Primeira coisa, que Deus ou Cristo, Ele não existe, Ele é. E quem é, não precisa comprovar a sua existência, porque tudo parte a princípio dEle. Por isso que já tem o louvor, a Bíblia diz, para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. Não é eu arrumar um jeito para declarar que Cristo nasceu naquele dia. O nascimento dele é inquestionável. Mas tentaram por séculos trazer uma alusão que não tem condição, não dá. O apóstolo Paulo vai dizer que não há paz entre luz e trevas, justiça e injustiça. Se queremos então comemorar o nascimento de Cristo, que não seja um dia específico do ano, que sejam todos os dias, em todos os momentos. Se queremos fazer desse dia um dia evangelístico, façamos tal, mas não como o mundo faz. O grande problema é que algumas vezes nós pegamos algumas deixas do que o mundo faz e queremos introduzir no sagrado. Não. Um exemplo, pastor Eduardo sempre citava isso na época do discipulado, do curso de batismo. Todo mundo aqui conhece a garça, não conhece? Alguém aqui já viu uma garça suja andando na lama? Não. Por quê? Porque ela está ali, mas ela não pertence ali. Ela não se suja para poder comer. O cristão, assim, nós estamos no mundo, mas não devemos praticar as coisas que o mundo pratica. É diferente nós pegarmos o domingo, esse exemplo esse ano, o culto de domingo, e falarmos sobre o nascimento do Messias. Outra coisa é eu pegar uma festa pagã e tentar introduzir o nascimento de Jesus nesse local. Não vai dar certo. Vamos mais um pouquinho aqui? O que a Bíblia diz? Ela não revela a data do nascimento de Jesus, mas podemos ter certeza que não foi no dia 25. Por quê? A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, ok? Cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. Lucas 2, 8. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Então, presume-se que o nascimento de Jesus foi antes de outubro, ou alguns estudiosos ousam dizer que foi entre setembro e outubro, no início de outubro e setembro, porque não dava para uma criança ser gerada ou ficar nascendo uma manjedoura nas temperaturas que Israel tem em dezembro. Pastor Eduardo sempre vai com uma caravana lá. Então,
eles conseguem distinguir o que é calor, o que é frio, quando é e quando não é. Então, se a Bíblia está dizendo que os pastores estavam, como nós já lemos na Bíblia, eles estavam no campo, ninguém fica no campo no frio. E quando você vai olhar essa data, corre-se, alguns dias se ocasionam ter até geadas. E aí então fica, se hoje o clima ele não é totalmente como a gente imagina que seja, às vezes tem uma variação e tudo, se o dezembro para nós é chuvoso aqui no Ocidente, imagina lá no Oriente. Se hoje a gente tem essas, hora está quente demais, hora está frio, lá é normal isso. Então eu não posso contemporaneizar algo para cá, trazer contemporâneo para cá, se eu não conheço a realidade de lá. Então já cai por terra essa questão, que é essa data específica. Mas esse não é o maior problema disso, apesar que começou de uma mentira. E aí o problema que existe é que nós, às vezes, propagamos isso. Muito pouco, antigamente se falava bem assim, se falava muito, né? O Natal Luz, o Natal de Jesus, hoje é o Natal. Hoje é o Natal, só Natal. É interessante que os primeiros cristãos, muitos dos quais haviam acompanhado Jesus em seu ministério, nunca comemoraram o nascimento dele em nenhuma data. Na realidade, em obediência à sua ordem, eles comemoravam a sua morte. Lucas 22, 17, 20. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Mesmo assim, alguns talvez digam, será que o fato de a origem ser pagã importa? Para Deus, importa sim. Os verdadeiros adoradores adorarão com o espírito e verdade de Jesus Cristo. Será que por isso, não estou afirmando, será que não é por isso que os apóstolos, seguidores de Jesus, não comemoraram nessa data? Devido a essa circunstância, nós estamos muito distantes desse tempo, eles estavam mais perto. Muito mais perto. E a gente bem sabe que naquela época haviam duas grandes escolas, tanto que uma delas tentou indagar Jesus sobre o divórcio, Mateus 19. Os fariseus. Então, muita coisa acontecia naquela época. Não que hoje não é pior, não, tinha o seu peso naquela época, também idolatria. Mas uma coisa interessante, alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto aqui? Está tudo tranquilo? Pastor, você quer... O apóstolo Paulo ele vai falar o quê? Não comam as comidas sacrificadas aos ídolos, porque a igreja de Corinto estava tendo essa prática. Vocês não podem ir nessas festas pagãs, vocês não podem ir nessas festas em que é oferecidas as comidas aos ídolos e ali participar do banquete. Paulo vai orientar isso. Da mesma forma que eu posso falar para vocês, oriente os vossos filhos a terem cuidado quando chegar a época, por exemplo, de Cosme e Damião. Por quê? Porque o que é oferecido já foi sacrificado. E eu conheço casos de crianças que ficaram oprimidas, crianças que ficaram perturbadas, entendeu, da mente, depois de ter comido essas comidas oferecidas, sacrificadas, a Cosme e Damião. Então, para algumas pessoas, não, isso não é nada, isso não é nada. Isso não é nada para quem não tem entendimento espiritual, não tem visão espiritual. Mas a Bíblia fala sobre aquilo que é sacrificado, aquilo que é oferecido. E isso é muito sério. Então, tanto a questão do paganismo, como a questão de comidas oferecidas a ídolos, tem que ser observado com muito cuidado. Quando você vai comer, por exemplo, na Bahia, você tem que ter prudência. Por quê? Porque lá você vai encontrar mulheres que fazem o acarajé
e outras comidas baianas que são servas de Deus. E elas, literalmente, elas colocam na barraca, você está entendendo? Para identificar que são servas de Deus. Mas você pode ter certeza que muitas baianas, antes de fazer, invocam espíritos, orixás, e consagram aquilo ali pedindo uma bênção para venda. Muita gente que não sabe, mas antes do Shopping Vitória inaugurar, irmãos das nossas igrejas estavam trabalhando lá de madrugada, porque o trabalho era feito de madrugada, e eles falaram assim: pastor, assustador a quantidade de mãe de santo, pai de santo, levando tudo para ser feitas as oferendas lá e consagrar as lojas às entidades. E no máximo que eu vi lá foi um pastor indo orar em uma loja lá. O resto era tudo mãe de santo, pai de santo, entrando, e daquele jeito mesmo, com as indumentárias, e ali oferecendo sacrifício e consagrando aquela loja às entidades. Então tem coisa no mundo espiritual que muitas vezes você dá legalidade, ok? E aí você tem que ter cuidado com isso. Aproveitando que o pastor está falando, sobre o apóstolo Paulo, Timóteo vai deixar bem escrito assim, ó, 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, na minha tradução. Verso 4 diz assim, ó, porque tudo que Deus fez é bom, vírgula, não devemos rejeitar nada, vírgula, mas tudo que receber com ação de graça. Verso 7 vai dizer assim, ó, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite na devoção. Então, o princípio dessa série de estudos não é criticar o Natal. São todas as festas pagãs. Todas as comemorações pagãs. Porque se a gente colocar, igual o pastor falou, Cosme e Damião de um lado, o Natal do outro, o que o mundo faz com o Natal, estamos errados. Vamos falar do nascimento de Cristo? É uma coisa. Vamos falar do Natal? É outra coisa. Nós não estamos demonizando o Natal, mas a forma que é feito não é bíblico. Ó, o que foram os reis magos? Eram mesmo 3? Eles foram ao presépio? Primeiro que a Bíblia não fala que eles eram reis. As traduções dizem sábios ou magos. Guiados por uma estrela do leste, 3 reis magos levaram presentes a Jesus, que estavam numa manjedoura, num estábulo. Pastores também apareceram em algumas representações dessa cena. Sua origem, além do relato breve contido na Bíblia, todas as informações sobre os reis magos têm origem principal de lendas da enciclopédia de Natal. Então, porque não se tira o enfeite de Natal até o dia 5 de janeiro por causa dos reis magos. Não se pode tirar antes. Porque há uma cultura, uma tradição que tem que ser feita assim. Mas quando a gente vai para a Bíblia, primeiro, se era gelado para gelar uma criança, imagine para poder manter a criança ali então. Então, esse conceito que se coloca um presépio, se colocam lá Maria e José, e colocam alguns pastores, o povo rebanho, isso é mentira, porque ele não foi visitado no estábulo. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Ele foi visitado em casa. Então, a data é escolhida por um homem, o presépio é uma mentira colocada na mesma cena, no mesmo local, que não aconteceu. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Ela não diz quantos reis magos visitaram Jesus. Pode ter sido 2, 3, 4 ou mais. A palavra mago, traduzida em algumas Bíblias por sábios, refere-se a astrólogos ou feiticeiros. E a Bíblia diz que a astrologia e a feitiçaria são práticas detestáveis a Jeová. Deuteronômio 18, 10 a 12. Visto que a viagem do Oriente foi longa, os astrólogos não chegaram a tempo de visitar Jesus no estábulo. Na realidade, talvez após meses de viagem, eles entraram em casa onde Jesus estava morando. Ali viram a criancinha com Maria, sua mãe. Mateus 2,11 vai falar isso.
Alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus tinha quase 2 anos, mas também não posso afirmar, mas já tinha passado um tempo já. Porque não é como hoje, pega um avião aqui, dá o quê? Dá 17 horas aqui para Israel, pastor? 8, 9 horas direto. Antigamente não tinha esse transporte. Então não era viagem de um dia. Tinha viagem que durava meses, dependendo de onde a pessoa estava indo. Então, a segunda mentira aparece. Primeiro, a data foi escolhida de uma forma errada. O intuito pode ter sido bom, e no final nós vamos ver isso. Que nem tudo que dá certo, Deus está aprovando. Não é porque Deus não falou nada que Ele está credenciando a gente fazer alguma coisa. Lembra de Jeroboão? 2 Crônicas, capítulo 2 Reis, capítulo 17, vai dizer que Jeroboão está como reino do norte, e ele vai estabelecer um culto, vai fazer um bezerro de ouro, colocar em Betel, porque ele tem medo que o pessoal indo a Jerusalém, adorar em Jerusalém, podem se rebelar contra ele, tirar o trono dele, devolver a linhagem de Davi. O que ele vai fazer? Da cabeça dele, ele vai fazer um bezerro de ouro e vai instituir festas paralelas às festas judaicas. E o que acontece? Deus levanta Amós. Então, o intuito dele nasceu no coração dele, está errado. Porque, como diz a frase, né? De boa intenção o inferno está cheio. Pastor Paulo, só fazer uma observação. É importante vocês entenderem que a problemática de crer nessa questão da presença dos sábios, vou usar esse termo, sábios, ali em torno da manjedoura, ele cai por terra, por causa da questão dos pastores, a referência que os pastores estavam nos campos. Então, os pastores não ficavam nos campos nesse período, isso faz parte da cultura judaica. Eles ficam no local onde as ovelhas ficam protegidas, onde o rebanho fica protegido, e eles também não vinham se expor. Isso aí é padrão. Então, é importante isso. A outra questão que eu quero colocar é que Deus não está limitado a se revelar apenas a servos. Então, Deus poderia se revelar a esses sábios, se eles fossem astrólogos, coisa que eu não acredito a princípio em eles serem feiticeiros. Eu só sei que Deus falou com eles de alguma forma, aonde eles estavam, e eles foram em obediência. Tá? Eles foram em obediência, tanto que eles foram levando presentes, porque só se honravam um rei com presentes. Então, eles foram nessa viagem dentro dessa perspectiva. Porque Deus não está, você vai encontrar na Bíblia várias passagens, que Deus não está limitado a cumprir o seu propósito. Deus vai falar assim, vou usar o meu servo, aí fala de um rei, que era um ímpio, chama de meu servo, para tratar com Israel e para botar Israel em juízo. Então, a forma que Deus vê as coisas, muitas vezes é diferente da nossa. Eles foram para essa região direcionado por uma orientação de Deus, só que eles não tinham conhecimento bíblico. Você nota isso, porque eles não sabiam onde que o rei haveria de nascer. Então, quem estava com Herodes disse, olha, está escrito que vai nascer em Belém de Judá. E aí sim eles vão para lá. Então, eles foram levados por Deus, eu creio nisso, porém, eles não tinham conhecimento da palavra, eles não eram servos tementes a Deus, conhecendo o Antigo Testamento. Só pegando aqui o texto bíblico, ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Então ele não estava no presépio, ele não estava na manjedoura, melhor dizendo, ele não estava no estábulo onde ele foi gerado. Só para, a título de conhecimento, a origem dos reis magos, quando eles foram introduzidos no presépio, era uma cultura espanhola cigana, aonde existiam três, como se fossem ídolos, né, ciganos, que chamavam Baltazar, Gaspar e Belchior.
eles foram introduzidos pela Igreja Católica numa festa que começou na Europa, né, chamada Folia de Reis, veio trazida depois para o Brasil e para outros países também, e para justificar a entrada de um elemento cigano encaixando com a Bíblia, que se colocaram eles dentro do conceito do presépio para que as pessoas vinculassem. Então, esses três serviram a Jesus, mas foi um sincretismo, né? Ou seja, a junção de duas crenças diferentes, como isso foi feito com os escravos, com Cosme e Damião, por exemplo, na verdade é sincretismo de duas entidades de orixás, né? Então, foi feito esse sincretismo, isso foi levando essa... Eu já vi em culto evangélico gente falar o nome dos três reis magos, né? Então, essa questão da data escolhida, do presépio, dessa encenação que se faz, infelizmente, alguns têm essa prática, e alguns cristãos têm essa prática, e ela não tem um respaldo bíblico para nós. Vamos voltar lá atrás. Vamos falar do nascimento do rei Jesus. Sem presépio, sem magos, sem sábios, sobre o nascimento dele, o propósito, o plano salvífico. Porque a Bíblia vai mencionar mais sobre a morte dele e a ressurreição do que o próprio nascimento. O nascimento é inquestionável, mas o ápice do ministério de Jesus é quando ele morre, fica 3 dias e ressuscita ao 3º dia. Ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso. Então, isso é o que nós queremos levar para as pessoas. Não é espiritualizar tudo, mas tem coisa que está diante dos nossos olhos. A Bíblia diz, sedes simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, a gente precisa ter essa expertise no mundo espiritual, porque o nosso adversário, ele conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Ele conhece quem é Deus. Ele só não obedece. E nós não podemos entrar pelo caminho dele da desobediência. E aí, falando um pouquinho da estrela, que tipo de estrela guiou os astrólogos? Eu estou indo no astrólogo por causa da informação que algumas Bíblias trazem, tá? Magos, sábios, tá bom? Ao considerar que a estrela nos ajuda a responder essa pergunta. Ela não guiou os astrólogos diretamente a Belém. Ela os limitou a levar até Herodes. Depois que eles vão a Herodes, aí sim, ele vai fazer uma pesquisa entre os seus sábios e vai ver aonde está o pergaminho que tem aquela profecia, que nasceria um rei em Belém. Saindo dali, a estrela vai guiá-lo de novo. Então, a estrela que aparece para eles, a gente não pode dizer, o pastor Eduardo falou que eles foram por obediência ao Senhor, mas eu não posso dizer e afirmar que essa estrela, o perigo dessa estrela, que essa estrela foi Deus guiando eles. Por quê? Porque os pastores estavam no campo, quem é que foi avisar eles? Foi quem? Não foram lá avisar? Seres celestiais não foram avisar eles? Então eles vão, os pastores recebem, nasceu hoje em Belém, o Salvador do mundo. Só que nós temos que ter um entendimento, tem que ser bem claro isso, que o diabo não tem poder sobre os astros. Deus é o Criador e tudo está sob o controle dele. Fique claro isso, ok? Então, estamos falando do Salvador do mundo, que vai nascer, o que nasceu no caso, e estamos falando de seres estelares. Então, essa estrela, o diabo não tem domínio sobre ela, fique claro isso. Quem reina e quem domina é Deus. Até porque eles foram levar presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra, que foi usado pela família de Jesus depois para ir para o Egito e poder se manter lá por um período. Então, essa estrela não estava, você está entendendo, sob o domínio de Satanás, porque senão aí a gente rasga a Bíblia. Fique claro, tá, gente? O pastor até comentou o fato. Eu até tinha colocado aqui, até mandei para o pastor Eduardo,
mas como ele já falou, nem vou passar pela lâmina, porque senão a gente, igual como eu já vi um pregador dizer que aquela tempestade que houve no mar da Galileia foram demônios que fizeram a chuva ali. Então, assim, existem essas linhas, correntes teológicas. Então, quando a estrela leva eles até Herodes, e eles são depois guiados até até a casa de Jesus, a gente vê, e aí eu te pergunto, qual é o símbolo principal da árvore de Natal? Que não pode faltar na árvore de Natal? A estrela de quê? Que eles falam quando vai comprar? Eu já comprei muito para minha mãe quando eu não era crente. Tinha 3 coisas que eu tinha que comprar: o pisca-pisca, cabelo de anjo, os mais antigos vão lembrar disso, e a estrela de Belém. Entende? Então, fez uma mistureba. Quando você vai em Jeremias 10, ele fala, não pratiquem como é costume dos pagãos, cortar o pinheiro, enfeitar com luzes e trazer para adorar. Então, você não pode, desculpa eu te dizer isso, não estou doutrinando a igreja, o pastor da igreja está aqui, eu estou dizendo que Jeremias está dizendo. Aí alguns que hoje estudam bastante, e eu acho que devem estudar, só que tem que ter o equilíbrio na graça e no conhecimento, diz que Jeremias está no Antigo Pacto. Então a gente tem que pegar a Bíblia e colocar ela de lado e parar de seguir ela, porque o Novo Testamento tem mais de 2000 anos. Então, Salmo 91, pode. Aquele que habita os colinas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse pode. O que Jeremias fala não pode não. Só fazendo menção aqui, para corroborar com aquilo que eu falei, versículo 12 do capítulo 2 vai dizer assim, depois que eles entregaram os presentes, fizeram todo o trabalho deles, diz assim, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos, está entendendo? Porque eu acredito que eles saíram lá do Oriente para ir até Belém por causa de uma revelação divina, ó, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles estão andando guiados por revelação, por direção de Deus, e não por uma estrela que está sob o domínio de Satanás. Fique claro isso. Sobre ele falou sobre o mar da Galileia, a tempestade, isso é comum lá, tá, irmãos? A gente entra dentro do barco durante o dia, com sol quente, um vendaval, irmão, que você diz, meu Deus, porque ali há um encontro de uma camada muito quente com uma parte fria e traz essas tempestades e o mar fica revolto. Isso é comum, tanto que Jesus acalma 2 tempestades. Por aí você tira, tá bom? Então fica aqui, ó, divina revelação, foram avisados em sonhos. Algo que Jeremias vai dizer sobre essa questão, e como eu não separei um tópico específico para a árvore de Natal, mas como está falando de presépio da estrela, Jeremias diz, ó Israel, ouça essa palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor, não se comportem como outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas, não tenham medo de previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis, cortam uma árvore, e dela o artesão esculpe um ídolo, enfeitam com ouro, prata, e fixam com seu martelo e pregos para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos, não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhe fazer nem mal e nem bem. Então já era uma prática. Aí quando você vai mais um pouquinho, você vai se deparar até com a questão do Deus Thor. Se a gente fosse falar só sobre isso, a gente ia gastar mais um tempinho. Para você ver que são coisas distintas, mas foi tudo colocado num contexto só. O que Papai Noel tem a ver com o nascimento de Jesus? Crença popular. Em muitos países, Papai Noel, também chamado, em alguns lugares, de Pai Natal, é um personagem que traz presente às crianças. Elas escrevem as cartas para ele pedindo presentes.
e, de acordo com a tradição, são feitos no Polo Norte, com a ajuda de duendes. Aí eu te pergunto, todo desenho de Papai Noel e todo filme, quem é que faz os presentes? Não é duende, não? E por que alguns cristãos insistem em falar do Papai Noel? Se a gente entende que duendes, na Bíblia, quando fala, a gente pode dizer que são pequenos demônios. Entende? Uma confusão, uma mistureba danada. Se tirasse o Papai Noel, se fosse só o Papai Noel, mas aí a própria tradição disse que quem faz os presentes no Polo Norte para o Papai Noel são duendes. E aí, você vê alguns lugares que tem o Papai Noel. Teve o pastor, eu posso falar porque não vou falar qual congregação que ele estava. O pastor Reinaldo chegou para mim um dia, ele falou que falou com o senhor, que foi com os novos convertidos fazer uma visita na casa de um irmão. Chegou lá, o novo convertido falou assim: pastor, o senhor falou lá que não pode não. Aí tinha um Papai Noel, irmão, subindo uma escada para o segundo andar, assim, ele falou assim: hein, desconsidera isso. Então, assim, é um absurdo. Se já diz quem é que prepara o presente, é o crime. Ainda vai lá e coloca o Papai Noelzinho, né? Mas tudo bem. Sua origem, de acordo com o conceito popular, o mito do Papai Noel originou-se do São Nicolau, arcebispo de Mira, Ásia Menor. Hoje, Turquia, praticamente tudo que se foi escrito, São Nicolau se baseia em lendas da enciclopédia cristã de Natal. Histórica e biblicamente, o Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, mas tomou o lugar de Jesus em muitos lares. Quer falar? Eu fui participar de um debate sobre o Natal numa rádio evangélica e tinha um pastor batista. E aquele pastor batista, ele falou que ensinava na igreja que Papai Noel era Papai do Céu. Um pastor batista. Igreja Batista de Carapina. Posso até falar a igreja. Então, você vê que nós, pentecostais, somos mais zelosos com essa questão. Os tradicionais são mais abertos e liberais. E eles aceitam mais coisas, por exemplo. Nós não temos certas práticas, eles aceitam muitas coisas. Então, é importante você saber que na mentalidade até de pastores, o Papai Noel é o Papai do Céu. E o cara chega a ensinar para a igreja. Então, isso é um absurdo, é uma aberração. Na verdade, é uma afronta à figura de Deus, comparar Papai Noel com o Papai do Céu. Então, é onde a gente vê os maiores erros, né? Aí eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início: será que realmente Jesus precisa desse monte de coisa para dizer que ele nasceu? A Bíblia já não fala o suficiente, a nossa fé já não fala o suficiente. Aí, para mim, tá, irmãos? Eu vejo em alguns momentos o Natal com uma certa hipocrisia por parte de alguns. Estou dizendo dentro da igreja agora, não, mas pode acontecer dentro de igreja também. A pessoa passa um ano todo sem falar com a pessoa, chega no Natal e quer dar um abraço nela. Não, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Correu o risco de não perdoar e nem pedir perdão o ano inteiro. Perder a salvação, mas quando chega no Natal, vai lá dar um abraço. O que a Bíblia diz? Sendo que agora puseste de lado a falsidade, falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo. Os mais próximos de nós são os membros de nossa família. Efésios 4, 25. Quando eu me converti, que minha mãe ainda não era convertida, que ela queria dar alguns presentes para minha filha, eu fiz uma lista e botei na geladeira dela. Falei: mãe, eu não posso proibir a senhora de ter a religião que a senhora tem. Hoje, graças a Deus, ela é convertida. Mas esses presentes aqui, a minha filha não vai botar dentro de casa, porque nós aprendemos que é errado. Acabou. Aí começavam a me chamar, às vezes, para ir numa festa. Eles só queriam que eu falasse no final. Todo mundo bêbado. Eu falei: não falo mais também. Se quiser, no início. No começo, que está todo mundo são. Diminuiu os convites lá em casa, na época, né? Mas eles são os parentes mais próximos. Tem que se deixar a falsidade lá da mentira e falar a verdade. Porque tem muita gente hoje,
aí o pastor me permite que só abrir um parênteses aqui, o familiar vem lá do outro lado do continente, com um costume que não é o teu, aí quer chegar na tua casa e quer botar regra. É meu parente, eu preciso ganhar ele para Jesus. Você precisa ganhar Jesus testemunhando para ele, falando da verdade. O meu tio uma vez foi fazer uma visita à minha casa em Santa Maria, quando eu pastoreava lá. Quando ele chegou com a sacola de cerveja, eu falei assim, o senhor entra, a cerveja fica fora. Então a gente tem que falar a verdade. A Bíblia também diz que devemos amar a verdade e falar a verdade no coração. Zacarias 8,19, Salmo 15,2. Contar às crianças que Papai Noel traz presente no Natal pode parecer algo inocente, mas será que é correto ou sábio enganar crianças pequenas, mesmo que a intenção seja boa? Você não acha irônico que uma ocasião supostamente seria para honrar Jesus se usa para enganar as crianças? Qual o conceito de Deus sobre a troca de presentes e as festanças no Natal? Também tem uma cultura obscura por trás disso. Não que você pratique isso, mas existe uma cultura. O costume, a generosidade natalina é um pouco diferente. A pessoa que dá presente geralmente espera receber outro em troca. Além disso, na época de Natal é marcada por festas com muita comida e bebida. Sua origem, as antigas saturnais romanas iam de 17 a 24 de dezembro, quando havia troca de presentes. As casas e as ruas ficavam agitadas com barulho de festanças, bebedeiras e comportamento descontrolado. Aí, para poder não ficar só na crendice, olha o que diz o G1.com. O que era a Saturnália, rito romano pagão, ao qual se atribui a verdadeira origem da celebração do Natal. Se tem gente que não acredita na Bíblia, ou que isso não é bíblico, então ali está dizendo claramente. Você pode acessar o site lá, 24 de dezembro de 2022, 9h44 da manhã, atualizado há 11 meses. A origem do Natal é pagã. A sua, não falar do nascimento de Cristo, como foi falado nisso pelo nosso pastor, mas a origem da festa do Natal, ela é pagã, está ali. A Bíblia diz, e agora o ímpio está dizendo que é pagão. Não sei também quem escreveu na matéria se é ímpio ou não, mas é um jornal que não colabora em nada conosco, diz respeito à Bíblia. Mas ele está dizendo que é uma festa romana, 17 a 24. Aí, você vai ver que provavelmente as Saturnais é o 1º de janeiro, eram comemorados como se fosse uma só festividade. O que a Bíblia diz, alegria e generosidade caracterizam a adoração verdadeira. Sede jubilosos, ó justos, gritai de júbilo, diz a Bíblia. Salmos 32, 11. Essa alegria geralmente está relacionada à generosidade. 11, 25 de Provérbios. Atos 20, 35. Há mais felicidade em dar do que em receber, disse Jesus Cristo. Lucas 6, 38. Ela também disse, praticai o dar, ou seja, tenha o hábito de ser generoso. Aí tem os famosos amigos X. E aí, vamos falar a verdade. Quem já participou daquele trio? Eu nem gosto de participar daquele negócio. Quem já participou daquele trio já tribulou a vida. Você vai lá e compra um presente bom, e aí te dão uma meia. Ainda que coloque um preço estabelecido, tem os jacozinhos. Sempre tem. Não estou falando que aquilo é do demônio, não, irmão. Eu estou falando que já tribulou a alma de muito crente. O amigo oculto, é oculto mesmo. E quando o cidadão falta, roubou a paz do irmão, acabou. Não, tribulou. Tribulou e meu presente não veio. Então, assim, observe que parece é muito sutil. É muito sutil. Não, nós vamos fazer isso aqui, esse momento de troca de presente, aquele negócio todo,
porque eu estou esperando, mas a Bíblia diz não. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. E o próprio Cristo disse isso. Então, há uma controvérsia nisso tudo aí, só que não perdeu tempo. Esse tipo de generosidade tem pouco a ver com a troca de presentes que é praticada de forma mecânica, simplesmente por obrigação social, descrevendo o verdadeiro espírito de generosidade. A Bíblia declara: cada pessoa deve, de acordo com o que resolveu em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a pessoa que dá com alegria. Eu vou te falar, irmão, eu duvido, a gente não pode ser hipócrita não, eu duvido. Quando abre aquela sacolinha que tem lá um trem que você não queria, tribulou. A vontade é nem entregar o que você deu, que você comprou. Porque tem gente que compra até além do valor. Aí chega lá, tem um lá que você fala assim, isso aqui veio da Shopee. Quem segue esses excelentes princípios bíblicos, dá presente porque seu coração generoso o motiva a fazer isso. Não importa a época do ano, sem dúvida. Agir assim resulta em bênçãos da parte de Deus e nunca será um fardo. A gente precisa realmente entregar em uma data específica do ano um presente para quem a gente ama ou que a gente admira? Tem que esperar uma data específica para isso? Será que a pessoa que a gente considera não fica feliz em receber algo que ela não estava esperando no dia? É isso que a Bíblia fala sobre generosidade. Porque se faz muito isso em empresa, né? A questão de troca de presente, chega lá, quando você está no quarto, quinto, ainda vai, né, irmão? Quando chega assim, tem 10, 12 na sua frente, já passou, já está agoniado para rasgar o presente e não ficar falando nada para descobrir o outro. Mecânico. Mas a Bíblia fala sobre a generosidade. Então, mais uma vez, estão se misturando algo mecânico com algo que deveria ser em adoração. Se vamos falar de Cristo, falamos de adoração, falamos de generosidade. Amém? Cuidado para não cair nesse engano. Quando comparamos a Bíblia, praticamente todos os aspectos do Natal têm origem pagã ou são uma distorção dos relatos bíblicos. Assim, os costumes natalinos são cristãos só no nome. Como isso acontece? Séculos após a morte de Cristo, surgiram muitos falsos mestres, assim como a Bíblia havia predito. 2 Timóteo 3, 4, 3 e 4. Esses são homens sem escrúpulos, estavam mais interessados em tornar o cristianismo atraente aos povos pagãos do que ensinar a verdade. Incorporaram aos poucos celebrações pagãs populares e as rotularam de cristã. É o que acontece. Vamos rotular o que é errado como certo. Vamos agradar as pessoas. Quando você vai para a Bíblia ela tem poder de corrigir, exortar, curar, salvar, libertar, transformar, mas ela não diz que tem que massagear o ego de ninguém. A Bíblia é a verdade absoluta. Não existe outro livro absoluto como a Bíblia. Então, eu preciso entender que alguém está dizendo, como eu disse no início, lá Isaías 30:10 vai falar a mesma coisa. O que você vê nos dias atuais hoje? Para não se perder uma membresia, não é ser grosso, ignorante, sem sabedoria em falar, mas não se quer perder hoje, porque de repente o dízimo daquela família é alto, ela é uma família grande na igreja, então vamos fazer um contorno, vamos colocar debaixo do tapete, vamos deixar as coisas acontecer, lá na frente acontece. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem líder que vai estar lá no inferno e vai ter uma pregação lá, que vai ser: por que você não me falou a verdade? A verdade bíblica, ela salva uma vida,
salva uma família, salva um bairro, salva uma cidade, salva o estado, pode salvar o mundo. Mas se falar da verdade, o Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho é estreito. E por mais que se atualize tudo, o caminho continua estreito e a porta também é estreita. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda, mesmo em tempos intempestuosos, em que estão trazendo a apostasia para dentro das igrejas, colocando na mesa do Senhor, ainda tem lugares que pregam a palavra da verdade. Não é a coisa, por muitos anos se ouviu falar isso. Deus não se preocupa com quantidade, sim com qualidade. Eu creio um pouquinho diferente. Se existe uma qualidade, bem, também pode-se ter quantidade, desde que esteja qualidade naquilo que está sendo fazendo para o Senhor. A Bíblia adverte que esses falsos mestres explorariam as pessoas contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O julgamento contra eles foi determinado muito tempo atrás e eles não escaparão daquele que vai destruí-los. 2 Pedro 2, 1 a 3. Por isso, os servos de Deus devem levar a sério a palavra de Deus, pois ela é a escrita de Deus. 2 Timóteo 3,16. Por isso, devemos rejeitar celebrações e costumes religiosos falsos, pagãos. Será que, se fizermos isso, seremos infelizes por não aceitar uma celebração sem base bíblica e com origem pagã? Pelo contrário, somos alegres por Cristo, pois Cristo nos salvou da morte eterna e sabemos que a verdade bíblica liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se verdadeiramente o Filho do Homem libertar. Eu preciso conhecer a verdade, ser liberta por Ele. Então, quando a gente, de certa forma, explica sobre essa questão do paganismo nessa data, sem falar, né, irmãos, é a época que os crentes ficam mais endividados, que quer comprar presente e dividir, e 60 mil vezes, passa lá o cartão de crédito, parece naquele bloco assim, Zé Carnê poderia, hoje não tem mais carnê, né? Mas dessa era um carnezão, eu tenho que dar presente para todo mundo. Não, Deus não mandou se endividar. Se é para a gente celebrar, vamos celebrar o nascimento dele. Ninguém fica com dívida celebrando o nascimento dele. Mas a tradição diz que tem que dar presente. Não tem que dar um presente. Não, você não tem que dar presente. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ser descontrolado como eles são. Não, porque a gente sabe quem é, porque nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Ah, mas eu tenho condições. Beleza, mas tem que ser nessa data, só nessa data? Não dá para fazer em outra? Tem gente, né, irmão, que nasce no dia 24, 25. Aí é diferente. Mas fazer coisas só por causa dessa data, é igual o pastor Eduardo fala, vamos falar aqui um pouquinho? Dá tempo, não dá, pastor? Eu falo, o ser humano tem um ano inteiro, eu não como porque eu não gosto, mas eu respeito quem gosta. Tem um ano todo para comer a torta capixaba, vai comer justamente no bendito dia da semana que é considerado Semana Santa. Tudo vai estar mais caro, o bacalhau vai estar mais caro, até o repolho fica mais caro, o palmito fica mais caro, tem todo um ano para comer, mas vai comer justamente naquele dia. Então, queridos, falar sobre a festa do Natal, sobre data que não é, presépio que não existe, muitas coisas que não... A questão não é a torta capixaba, é o ensinamento errado que na quaresma você não pode comer a carne vermelha. Então estabeleceram, sabe, uma dieta para o povo baseado no ensino errado, católico, totalmente católico. A quaresma você não pode comer carne vermelha. E aí foram em busca, né, vamos dizer assim, das opções.
E a torta, como também uma muqueca, que seja, como outra qualquer, é baseado no ensinamento equivocado da Igreja Católica. Quem é mais antigo lembra que na Semana Santa, aí mudava mais ainda o comportamento. Na Sexta-feira Santa não podia cozinhar, na Sexta-feira Santa não podia varrer a casa. Só para você ter uma ideia. Isso é a religiosidade que foi ensinada, que tem se perdido com o tempo. Teve um ano que estava havendo alguns problemas aí na questão de alimentação, que até os padres liberaram a carne vermelha. Ok? Houve um ano que foi assim. Então, se você parar para pensar, a gente está querendo guiar a nossa vida, as nossas práticas, os nossos costumes, baseado num ensinamento totalmente equivocado. E é esse que é o problema. Não é o problema o prato em si, a culinária. É, na verdade, o que sustenta essa prática que é totalmente fora. E aí tinha um sábado, né, que você queimava o ramo e jogava contra o vento, no caso houvesse uma tempestade naquele ano, e a tradição dizia que a tempestade parava. Na vez eu joguei, choveu mais. Não deu muito certo não, mas tudo bem. Na época fui ensinado dessa forma, tudo bem. Mas quando você vai para essa tradição religiosa que o pastor fala, pergunta se algum sacerdote hoje, algum padre, dorme em cima de uma cama sem um colchão, só na madeira pura, no estribo, 40 dias. Entende? Então são coisas que a gente vai falar um pouquinho, que ele pediu para falar um pouquinho sobre a Páscoa. Outra coisa, irmão, desde quando o coelho bota ovo? Eu queria entender isso. Nunca entendi isso. Onde coelho bota ovo. Aí fica lá, né? Aquela coisa. Tirando também a pessoa de Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala? O verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário. Atualmente tornou-se uma data tão comercial que poucos lembram ou conhecem o verdadeiro significado, para além dos chocolates e presentes. A CPAD, editora cristã, reforça a origem do termo, que remonta a aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. O verdadeiro significado da Páscoa, que não é chocolate, que não é presente, que não é coelho da Páscoa. A Bíblia não falou que o Senhor falou para poder pegar um coelho. Foi coelho que a Bíblia fala? Não, foi um cordeiro. Bonito. Não um coelho. Mas aí, mais uma data em que as pessoas, que os cristãos cometem o erro e se dividam demais. Eu trabalhei por 10 anos na Chocolates Garoto. Pude ser degustador lá. Quando chega... Não dá nada não. Quando chega a época do Natal, tudo sobe. Agora igual... Desculpa, a época da Páscoa. Agora igual o ovo de Páscoa não existe. Não. Você paga 80, 100 reais em 130 gramas. Quando você vai para a barra, que é mais pesado do que o ovo, custa menos que 10% daquela barra de chocolate, daquele ovo de chocolate. É uma casca muito fina. Não posso dar o nome quem trabalha ainda, mas tem um aqui que trabalha lá. E eu conheci lá no artigo de época, não sei se o nome lá ainda é assim, lá onde fabrica o ovo de Páscoa. Aí tem não tem jeito, ensina-se às crianças um erro também, porque a Bíblia não fala sobre isso. Para contextualizarmos neste período, de acordo com a Bíblia, os descrentes, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, viviam como escravos há mais de 400 anos no Egito. A fim de libertá-los, Deus designou Moisés como líder do povo hebreu, para poder passar por isso. Em obediência ao Senhor, Moisés dirigiu-se a Faraó a fim de transmitir a ordem. Precisa libertar o povo precisa sair. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava deixar o povo ir, mas a seguir voltava atrás. Foi quando Deus falou assim: vou dar um basta. Então
Então veio a última praga. Vou matar desde os animais o primogênito, como também os humanos. Mas, para se comemorar a Páscoa, pega-se um cordeiro, sacrifica ele, cozinha ele, assa ele, come, convida uma família do lado, se não tiver condições, vai para o que sobrar queima, mas pega o sangue e passa nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e onde tiver a marca, ele pula. Como os israelitas também habitavam no Egito, o Senhor emitiu uma ordem específica ao povo. A obediência a essa ordem traria proteção divina a cada família dos hebreus e seus respectivos primogênitos. Cada família tomaria um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e o sacrificaria. Famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre eles. Os israelitas deveriam aspergir o sangue. Então, é uma ordem. Então, não é simplesmente uma festa. Não. Aí eu te pergunto, imagina a casa do lado que o anjo da morte passou naquela noite. O grito de desespero. Mas quem estava na casa e foi obediente, a paz reinava. Então o verdadeiro significado da Páscoa não é chocolate, não é coelhinho. É o sangue do cordeiro e o cordeiro pascual. Então a Bíblia é muito enfática. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Preparando para o advento do cordeiro, Jesus Cristo, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo, João 1, 29. Então já era um anúncio daquilo que iria acontecer. Então esse fato aspergir o sangue nas ombros já apontava para a salvação em Cristo. Hoje a gente consegue ver isso quando João fala ali em João 1, 29. Então, quando a gente vê essa atitude, então vamos lá, pega lá os meninos, bota lá, pães asmos, carne crua com ervas amargas. Vamos comer esse negócio aqui? Isso aqui é Páscoa. Quando eu me converti, cada funcionário da garota, naquela época, ganhava 3 ovos, irmão, bitelão. Aí me converti. Aí um dia o pastor falou assim, no antigo tempo, legal esses trem assim, derrete esse negócio. Não compra, não. Sabe o que eu fazia? Deu uma desperto, no bom sentido. Tinha um pessoal que gostava de presentear, eu falei assim, vou fazer o seguinte, cada ovo você me dá 3 caixas de bombom. Eu saía com 9 caixas de bombom. A empresa me dava. Aí eu ia jogar fora? Não. Mas também não levava nem para casa. É isso que queria. Na verdade, eles me ofereceram, quer trocar? Não, eu sei que você é crente, eu troco. Ficava muito abaixo. Isso é errado, pastor? O que eu fazia? Não sei se era errado. Já quase. Mas eu não levava, não. Não levava e não comprava. E não compro até hoje. Porque eu aprendi que é errado. Eu aprendi que não é certo. Eu não vou fazer algo que vai desagradar a Deus, simplesmente. Minha filha está casada para poder agradar, porque alguém na escola, ou algum vizinho fazia isso. Não, não. Quando eu aprendi da forma correta, eu fiz da forma correta. Né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas aqui, irmãos, a gente agradece a Deus, nosso ministério é um ministério que traz conhecimento à luz da palavra. Não é algo humano, não é uma posição humana, mas é Bíblia. Eu estou acabando aqui. De acordo com a Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 31. Naquela mesma noite, Faraó permitiu que o povo partisse, encerrando assim os séculos de escravidão, inaugurando uma viagem, duraria 40 anos até Canaã, a terra prometida. A partir daquele momento, a Bíblia e os judeus celebrariam a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas, de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Hoje é uma festa, mas naquele dia não foi festa, não.
Aquele dia foi dia de lágrima, foi dia de desespero. E assim como hoje, eu acredito, a Bíblia não me afirma isso, mas eu acredito que alguns judeus tiveram o desprazer de ter o primogênito morto, porque não passaram o sangue do Cordeiro e não foram obedientes à voz do Senhor. Assim sendo, lembramos que somente nessa data, mas não somente nessa data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim, o Todo-Poderoso libertou os hebreus da escravidão no Egito. Deus quer nos libertar da escravidão do pecado e, por isso, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida esta conquistada com sangue, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Celebremos não a liberdade conquistada por Cristo na cruz. Celebramos então a liberdade conquistada por Jesus Cristo na cruz para todos nós. Fechei. Amém? Meus amados, quantos foram abençoados com essa ministração? Amém? Olha só, gente, nós vamos terminar agora. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo. Deixa eu falar algo importante para vocês. Nem tudo que é bonito é divino. Nem tudo que é bonito agrada a Deus. Não fique atraído pelo bonito quando você está entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Ponto. O ano passado, chegou para mim assim, eu vi, né, no Google uma notícia sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro. De 12 escolas, 10, os sambas enredos eram voltados para satanismo, voltados para invocação de demônios, coisas pesadas. Depois você dá uma olhada desse ano, que vem agora, que já está escolhido já. Dá uma olhada, você vai se assustar. Irmãos, tirando a sensualidade, o nudismo do carnaval em si, quando você vê aquela escola numa avenida, irmão, quem falar que é feio, não. Verdadeira obra de arte que aqueles camaradas conseguem fazer no carnaval, eles fazem coisas incríveis. É bonito. Aos olhos humanos, né? Vamos dizer assim, a plástica que você vê, só que você vai para o nudismo, você vai para a questão dos sambas enredos. E as pessoas, quando cantam os sambas enredos que invocam aqueles demônios, eles estão dando legalidade. O diabo entra por ali. É uma brecha. Literalmente, irmão. E não tem outra conversa, não. Fora as escolas que são bancadas pelo narcotráfico, pelo jogo do bicho, são bancadas também, né, pelas milícias e assim vai. Mas então, o que eu quero dizer aqui, pastor, está fora do contexto. Não, eu quero dizer que nós temos uma facilidade tremenda de sermos atraídos pelo que é belo. Irmão, você passa nas ruas da cidade, nas praças de Vila Velha hoje, vê a decoração, a Vila Natalina, que coisa linda, esteticamente falando, coisa mais linda. Entenda bem. Mas a gente tem que ter um versículo na mente. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convém fazer. Ok? Você não deve viver esse momento que você pensa no nascimento de Cristo. Você deve viver o momento que você pensa. Agora, se você é um pouco observador, você notou que durante esse ano todo, nós falamos mais do nascimento de Jesus do que vai ser falado nesse período agora. Quantas mensagens que você ouviu aqui nesse altar ou em outro lugar
falando sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você ouviu muitas vezes. Então a igreja, ela fala do nascimento de Jesus com empolgação, com ênfase mesmo, mas não se apega só a essa data. Como nós falamos também da sua volta, da sua morte, e assim nós falamos, ok? Bem, aí você diz assim, mas Deus não liga para isso não, pastor. O que é isso? Deus não liga para essas coisas. Deus não liga? Deus é detalhista, irmão. Deus é zeloso. Havia uma norma para o povo de Israel que a arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, melhor dizendo. E aí inventaram de colocar a arca da aliança num carro de boi, que era o costume dos pagãos. E o que aconteceu? Ali tropeçou os bois, a arca ia caindo, foi segurar a arca, morreu fulminado. Por quê? Porque os levitas tinham que carregar a arca. E tinha mais, andava quantidade de passos, se eu não estou enganado, 7, parava. Dava mais 7, parava. Deus estabeleceu isso. Quando quiser inventar algo mais mundano, pagão, Deus disse, aqui não. Eu estabeleci a forma, o modelo, o jeito que deve ser feito. Não inventam moda, que não vai dar certo. Aí a arca ficou 3 meses lá, segundo a palavra de Deus, na casa de Obed-edom, foi abençoada, aí depois Davi foi lá buscar a arca da forma correta. Vamos fazer do jeito de Deus, porque nós quisemos fazer do nosso jeito, deu errado. Oi? Sim. Sim, o pastor Paulo falou no início. Não nasceu em dezembro, por causa dos indícios aqui, mostram claramente que era uma época que não tinha como os pastores ficarem no campo com o rebanho. Seria totalmente fora do contexto. Irmãos, outubro eu levo caravana para Israel, a festa dos tabernáculos. Outubro. Outubro já está frio. Outubro já está frio. Novembro e dezembro, então dezembro é uma loucura. Fique de pé, vamos encerrar. Olha só, semana que vem vai ser, me ajuda aí, inteligência artificial, metaverso e avatar. Vai ter uma abordagem muito atual e na questão tecnológica, os benefícios e os malefícios. Você sabia que, alguns meses atrás, um avatar dirigiu um culto numa igreja na Alemanha? Não foi um pastor, não foi um sacerdote, foi um avatar. Lá na Alemanha. Na igreja católica não. Ok? Então nós vamos trazer para vocês um conhecimento, através de uma pessoa preparada, qualificada, que vai fazer com que você esteja atento e utilize a tecnologia da melhor forma possível, sem se enveredar por um caminho perigoso. Ok? Saber usar a tecnologia é fundamental. Esse aparelhinho que você tem em celular, ele pode ser uma bênção, mas pode ser um abismo, pode ser uma destruição. Então é só saber usar. Não é errado usar. O problema é usar da forma equivocada. Tá bom? Pai, eu quero te agradecer pela palavra, pelo ensino, por tudo que ouvimos e recebemos. Não estamos inocentes. Não somos, ó Deus, neófitos neste assunto. Nós estamos orientados na tua palavra. Celebramos o teu nascimento. Celebramos os milagres que o Senhor fez. Celebramos a tua morte que resgatou as nossas vidas. Celebramos também, ó Deus, para a glória do teu nome, que o Senhor ressuscitou. E ansiamos e desejamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sonhamos e desejamos a tua vinda.
mas não estamos equivocados mais. Nós temos o conhecimento, temos a orientação, e que possamos fazer da forma correta, para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus, amém.